A morte do Papa Francisco será um marco na história da Igreja? Uma profecia antiga, conhecida como a profecia do oitavo rei, parece apontar para um momento decisivo no Vaticano. Neste vídeo, vamos revelar a conexão misteriosa entre essa profecia e o atual cenário da Igreja Católica. Prepare-se para uma jornada reveladora. No livro do Apocalipse, capítulo 17, encontramos uma das profecias mais enigmáticas de toda a Bíblia. João, o apóstolo, tem uma visão de uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Um anjo explica que essas cabeças representam 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não chegou. Mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. E a besta que era e já não é, ela também é o oitavo rei, e é um dos 7, e vai à perdição. Ap 17, 10, 11. Esse trecho levanta uma pergunta central. Quem é esse oitavo rei? E o que ele representa no contexto atual? Desde a publicação da profecia de São Malaquias no século XII, muitos têm tentado associar os papas a essas figuras proféticas. Segundo algumas interpretações, os 7 reis mencionados seriam os últimos papas da linha do Vaticano, iniciando com Pio XI em 1922. Nessa contagem, Francisco é considerado o 7º, e o próximo papa seria o 8º rei mencionado em Apocalipse 17:11. Um rei que, segundo o texto, é um dos 7 e vai para a perdição. Isso indicaria uma repetição de espírito, uma figura com as mesmas características ou intenções. Com a morte de Bento XVI, em 2022, e agora a suposta morte do Papa Francisco, surge um silêncio profético. Francisco foi um papa diferente. Trouxe discursos de inclusão, combateu abusos, defendeu a natureza e tentou reformar estruturas internas. Para muitos, ele encerra um ciclo de papas que representaram diferentes facetas da Igreja. Mas se Francisco é o 7º, quem será o 8º? E o que virá com ele? Apocalipse 13 fala de uma nova besta que surge do mar, com a autoridade recebida do dragão. Muitos estudiosos associam essa besta a um líder espiritual com influência política global. Isso se conecta com teorias sobre um governo único mundial, onde religião e política se fundem. Se o 8º rei for de fato o próximo papa, ele pode ter um papel crucial na unificação das religiões e na implantação de um sistema global de controle espiritual. A morte de Francisco, então, seria o gatilho final para a ascensão dessa nova figura profética. A morte do Papa Francisco não é apenas o fim de um papado. Para muitos, é o cumprimento de uma profecia milenar. E o que vem a seguir pode mudar o rumo da história da fé cristã. A profecia do 8º rei não é um simples aviso. É um alerta. Estamos preparados para o que vem? Se você acredita que estamos vivendo os últimos dias, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. A verdade precisa ser conhecida antes que seja tarde demais.